sou Márcia e hoje nós vamos falar da segunda aula de religião. Esse conteúdo sobre narrativas religiosas e seculares é tanto para o sexto ano quanto para o oitavo ano, tá? Uma coincidência aí. Então, a gente vai começar falando sobre as narrativas religiosas que nós temos mais conhecimento ocidental, tá? Mas primeiro, para a gente começar, para que serve então uma narrativa religiosa? Primeiro, que é para registrar a tradição como forma de preservação da experiência religiosa original. Então, se nós temos essa narrativa religiosa, nós vamos conseguir ver qual é a estrutura dessa religião, quais são os ritos, os símbolos e as mensagens que essa religião possui. Também para comunicar uma experiência religiosa, para todos os fiéis da religião, independentemente de tempo e espaço que eles se encontrem. E também, através dessa narrativa, os grupos podem, então, ter os seus ensinamentos e as suas orientações acerca da religião. E também atualizar a experiência original no tempo e no espaço, porque, independentemente do período, o texto sempre vai ser o mesmo. A estrutura do texto original, da narrativa religiosa original, ela nunca vai se desestruturar, fazer um outro texto dessa narrativa. E a gente vai começar pela narrativa nossa aqui, que é a Bíblia, que é o livro dos cristãos. Como vocês sabem, a tradição bíblica foi passada de pai para filho, oralmente, nas rodas de conversa. Inclusive, em Deuteronômio, Deus até pede para que os pais escrevam na porta das casas textos bíblicos para que as crianças memorizem. Então, a gente vai ver que os primeiros escritores da Bíblia pegaram toda essa tradição oral, as histórias que seus pais contavam, né? Nas fogueiras, nas festas religiosas, ou de repente num bate-papo, então eles começaram a escrever. A Bíblia, ela começou a ser escrita lá por 1100 a.C. e foi escrita até praticamente 100 depois de Cristo. A parte mais antiga da Bíblia, que os estudiosos falaram, é o Cântico de Débora, em Juízes 5. Recomendo, lindo. Então, inclusive semana passada, eu estou falando agora no final de março de 2021, na semana passada encontraram mais artefatos bíblicos, né? Escritas da narrativa bíblica. E então, isso só prova de que essas narrativas eram escritas mesmo, né? Naquele tempo. Então, a Bíblia, como nós temos hoje, é um compilado de tradições que foram passadas de pai para filho. De pais para filhos, né? A segunda narrativa religiosa, eu gosto de falar livro, né? Mas é narrativa religiosa. Tá, a segunda narrativa religiosa é o livro dos Vedas, tá? Que é o livro dos hinduístas e budistas. Veda significa saber e conhecimento, e é considerada a história sagrada mais antiga da humanidade. E esses ensinamentos são estudados pelo budismo e também inspiram correntes budistas. O próximo livro é o Torá, que é o livro dos judeus. É o livro sagrado para o judaísmo e ele pode ser entendido como lei, e significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente é escrita em pergaminhos, como nós podemos ver aí na ilustração. O Corão é o livro dos islâmicos. É o livro sagrado porque eles acreditam que é a revelação da fala ou da palavra de Deus. Para os muçulmanos, né? A mensagem divina foi transmitida pelos profetas anteriores, como exemplo Moisés e Jesus, mas foi corrompida pelos homens. Então, assim, o profeta Maomé, para os islâmicos, né? O Corão é o livro dos islâmicos, né? E para os islâmicos, a palavra de Deus, o Corão é o livro sagrado para o islamismo. Os seguidores, eles acreditam que a revelação da fala da palavra de Deus foi transmitida para profetas anteriores e menores.
como Moisés e Jesus. Mas ela foi corrompida pelo homem, tendo que o último profeta, que foi Mohamed ou Maomé, né? Ele foi a última pessoa, então, a falar sobre a palavra de Deus. O Dhammapada, ele é considerado o livro mais representativo do budismo, e ele significa o caminho do Dharma. Ele não, é tipo assim, os budistas, eles escolhem qual livro eles vão seguir. Se o Dhammapada, né, ou o Vedas. Vamos falar agora sobre a tradição oral. A tradição oral, desde o início da humanidade, as tribos, clãs, povos e civilizações vêm contando a própria história e as aventuras do antepassado, né, para que a história permaneça sempre na família, na comunidade. E, inclusive, a, toda a história de Jesus Cristo, o Dhammapada é um outro livro dos budistas e significa caminho. O Dhammapada é o livro dos budistas e significa caminho para o Dharma, que seria o paraíso dos budistas, né? Continuando aqui, a gente vai falar das tradições orais, né? Que é desde o início da humanidade, as tribos, os clãs, as famílias têm essa tendência de falar sobre suas histórias de vida para os filhos, netos, né? E contando as aventuras dos antepassados, né? Eu acredito que até na sua família você sabe como os seus tios se conheceram, o que a sua avó fazia quando era jovem, então, porque essa é uma tradição oral que permanece até hoje. E os grandes líderes da humanidade, fundadores de religião, sempre foram primeiramente contadores de história, né? Bons contadores de história. E todos os textos sagrados durante muito tempo, como eu comecei falando na aula, né, de hoje, foram passados de forma oral. Então a gente tem os ensinamentos de Jesus Cristo e de Buda, que não escreveram nada, mas os ensinamentos foram transcritos depois das mortes deles, né? Jesus, ele sabia ler e sabia escrever, viu? Ele, com 12 anos, ele foi ao templo, né? E ele contou toda a tradição da família dele, em especial, né? E os estudiosos ficaram admirados que um menino tão pequeno de 12 anos sabia tanto, né? E a gente sabe que Jesus ele não escreveu. Se bem que tem uma passagem na Bíblia que quando os líderes foram criticar aquela mulher, Jesus ele ficou tão nervoso que ele começou a escrever no chão. A Bíblia fala, né, que ele escreveu no chão. E Jesus sabia escrever. Mas todo o conhecimento dele foi passado pelos seus discípulos, né? 3 séculos depois do Novo Testamento. Os grandes líderes da história da humanidade foram grandes contadores de história, primeiramente, antes de professar os ensinamentos de forma escrita, né? Tanto que tanto Jesus quanto o Buda eles não escreveram nenhuma linha praticamente, né? Mas todos os seus discípulos então continuaram a tradição escrevendo o que eles disseram, o que eles falavam, né? E esse conhecimento foi transcrito depois da morte. Nós sabemos que Jesus sabia escrever, né? Porque com 12 anos ele foi ao templo conversar com os líderes da lei e eles ficaram todos integrados. Olha, Jesus foi conversar com os mestres da lei e todos eles ficaram bem admirados que como uma criança de 12 anos sabia tanto, conhecia tanto, né, sobre a lei. E os ensinamentos de Jesus, eles foram passados, né? Ele não escreveu uma linha, mas até hoje nós temos o que ele disse, o que ele falou na época, né? E Jesus, coincidência, né? E conta-se na Bíblia que Jesus escreveu sim. Quando os líderes religiosos foram
bem categóricos com aquela mulher que queriam matar, a apedrejada, a mulher, Jesus escreveu no chão para se acalmar. Então Jesus sabia escrever. Essa foi a aula de hoje. Faz as atividades com carinho. Você e seu professor ou sua professora têm bastante coisa que discutir. E até a próxima aula.